Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui em mais um Direito e Vinho. Pô, troquei até o óculos aqui na entrada aqui, ó. Estamos aí, estamos chegando aí. E aí, como é que tá aí? Tá todo mundo me ouvindo? Como é que tá aí a, o som? Tá bacana? Querido amigo Cabral, para poder ver se ele entra aí, né? Estamos aí chegando aí, todo mundo aí, né? Grande Cabral! Rapaz, deixa eu te Salve! eu falei que era roupa, não era traje a rigor, cara. Não, Era mas eu venho, você veio de smoking, cara. eu Você veio venho de smoking. preparado, pô, nessa homenagem que a gente está fazendo aqui. Oh, pô, cara, tô muito feliz. Ó, primeiro vamos fazer aqui um brinde aqui, ó. E Um aí, brinde, cara, saúde. ó, saúde aqui, ó. Um brinde. Esse vinho aqui, cara, é um vinho bem legal. Ih, rapaz, eu acho que já tá travando já, hein? Vamos ver aqui, hein? Vamos dar uma travadinha aqui, eu acho que foi. Vamos lá. Qualquer coisa eu tiro o comentário e a gente vai lá. Bom, cara, eu tô muito feliz. Esse vinho aqui é um vinho muito especial que eu separei. Esse vinho eu comprei lá na época antes, quando dava aula lá no pódio. Depois eu vou mostrar para você aqui, ó. Que ele tem uma ligação lá. Comprei lá na época de quando eu dava aula lá no Fred, lá, ó. Ah, que massa. Inevitável. E ele tem uma. Depois eu vou contar a história dele aqui. Mas, Cabral, tô muito feliz, cara. Pô, eu fiquei assim, ansioso aí pra gente ter esse encontro, né? Pô, ser um grande amigo, um assunto bacana, uva boa, tudo positivo, pô, a gente tudo numa vibe. Então, cara, queria te agradecer, né, de você estar aqui com a gente aqui no Direito e Vinho. Para a gente ter um bate-papo bem solto sobre esse tema, cara, que é um tema novo, né? É um tema... Hoje nós temos dois temas, cara, que são faixa preta, porque cooperação judiciária, né, tratado como cooperação nacional aqui no Código, que na verdade são poucos dispositivos, mas é um tema extremamente novo, um tema bacana para a gente trabalhar, né? Pelo menos em matéria de código. Acho que melhora bem um panorama, eu acho um tema do futuro. E a Toriga Nacional, que é uma uva emblemática, né, de Portugal, tem essa coisa toda. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. A maioria das pessoas aqui, Cabral, já de uma certa maneira já viram uma cooperação sem saber o que é, como também a maioria já bebeu Toriga Nacional sem saber. E eu vou mostrar isso aí, tá? Depois no meio da nossa conversa. Então, cara, assim, com esses agradecimentos, a galera já tá aí. Se der algum pau, eu te faço aquele esquema, tiro o comentário e você sai, nós vamos tocando aqui. O importante é ter nosso encontro. Então, cara, te passo a palavra, né? E dizer assim que, repetir, estou muito feliz de você aqui, cara. Você é um dos meus grandes amigos, amigo antigo. Fiquei pensando hoje, Cabral, a gente se tornou amigo naquele encontro lá no Vetusco Jovens Processualistas, né? Quanto foi quando? 2010 ou 2009? 2008. 2008, né, cara? Como é que tem tempo isso, hein, Tem cara? tempo já, né? Tem tempo. Pô, minha filha não tinha nem nascido, cara. Pô, Pois é. que bacana. Então, cara, ó, a palavra tá contigo, né? Faz aí, aqui é papo de varanda, você faz aí não tem regra. Só queria o seguinte, para você dar um panorama assim, para meio que colocar em linhas gerais o que seria isso aqui no código depois de você fazer seu salamaleque de entrada aí. Bom, boa noite aí a você, a todas e todos que estão nos assistindo. Eu quero também agradecer a você pelo convite. A gente já tinha tentado combinar na pandemia, né, esse bate-papo, mas eu estava revezando entre o Rio de Janeiro, a nossa casa em Teresópolis, e lá eu não tenho internet banda larga, então dificulta muito para a minha conexão, e fico feliz de a gente ter conseguido fazer, né? Parabenizar você por essa ideia espetacular, esse projeto que hoje traz um pouco de descontração aí para a galera, né? Nessa pandemia trouxe muita ansiedade, o pessoal muito, né, preso em casa, sem essa socialização, e você conseguiu fazer um negócio muito próprio, né? Fazendo um bate-papo descontraído, né? Com conteúdo, né? Unindo essas duas coisas, né? O lado do vinho, que você entende muito, e também o lado do direito, que você também entende muito. Você é um faixa preta na vida e um faixa preta no direito e no vinho, né? Então, eu sou eu assisto, né? Participo do teu programa aí, do teu canal, e tento assistir todas as semanas. Eu acho um negócio espetacular. Para mim, o sextou
começa com o direito e vinho, né? E sei que para muita gente também está sendo assim. E queria dizer também, cara, da minha emoção assim de estar participando com você, porque você também é um querido amigo, a gente tem muitas afinidades, né? E não só o gosto pelo direito processual, pelo direito em geral, mas também as nossas raízes, né? Nós dois temos raízes portuguesas, também raízes italianas e portuguesas, né? Nós temos a paixão futebolística pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Que eu quis homenagear aqui, já que estamos falando de uma uva tipicamente portuguesa. E isso nos aproximou também em outras frentes, né? E para as pessoas que não nos conhecem pessoalmente, eu quero fazer esse disclaimer assim, né, no início aqui, eu não entendo de vinho, né? E eu tenho em você o meu coach de vinho, né? De vez em quando eu falo assim, coach, eu mando uma mensagem para o Mazei e falo assim, coach, manda aí umas dicas e tal, do que eu posso comprar. E você, pô, gentilmente sempre me manda, né? Olha no site, vê quando tem promoção e tal. E me manda porque com teu conhecimento eu consigo também ir ganhando paulatinamente mais conhecimento, aproveitando, degustando e tal. Então, esse é um prazer que eu tenho também aprendido com você, né, ao longo dos anos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, cara, muito emocionado. E você é um dos caras que eu mais tenho sentido falta na pandemia, sabia? Porque sempre que a gente se encontra, né, nos seminários, pô, a gente ri muito, é sempre muito legal, entendeu? Eu volto renovado, entendeu? Então, você é um dos caras que eu tenho mais sentido falta. E queria te dar um abraço forte mesmo, pessoalmente, né? Espero que a gente possa dar esse abraço aí em breve. Não, toda essa torcida, cara. Toda essa torcida. Sobre a cooperação sobre a cooperação nacional, assim, para a galera sacar, para a galera que não está muito ligada no tema, né? Eu acho que é um dos temas mais revolucionários que a gente tem nos próximos anos, né? Ele muda intensamente a forma dos juízes atuarem. E eu vou tentar mostrar um pouco disso hoje aqui. Eu acho que nesse diálogo, a gente vai destacar alguns desses aspectos, né? A ideia de cooperação é uma ideia que não é nova, ela já vem sendo defendida pelo pessoal da nossa geração desde os meados dos anos 2000, a partir de reconstruções do princípio do contraditório e também pela sustentação da existência de um princípio próprio, um princípio da cooperação, né? Hoje os europeus também estão nessa pegada e também sustentam haver um princípio de cooperação, né? Então a cooperação entre os sujeitos sempre tem sido estudada aí nos últimos 20 anos, né? Agora, todos aqueles que estudaram até 2 ou 3 anos atrás a cooperação entre os sujeitos do processo focaram na cooperação em duas vertentes. A cooperação das partes com o juiz ou a cooperação das partes entre si, por exemplo, por negócios, convenções processuais, né? Eu vi que entrou aqui nosso amigo Pedro Nogueira Vascaíno também, que é uma autoridade no tema. Então, vejam, pouco se imaginava que os juízes podiam cooperar também, que os juízes podiam cooperar entre eles. Né? Entre eles. E essa relação de cooperação entre os juízes ficava praticamente só restrita à cooperação internacional, por uma necessidade, porque como você está falando de países soberanos, né, estados soberanos, os judiciários desses países, para conseguirem obter medidas que têm que ser cumpridas num outro país, eles tinham que cooperar, porque não havia como impositivamente, né, fazer com que aqueles efeitos se produzissem no território do outro estado. Então, a ideia de cooperação nacional foi um pouco trazer mecanismos e interações que ficavam restritas ao processo internacional para a relação entre juízes no mesmo território. Por isso que, inclusive, no Código está se falando em cooperação nacional. E isso começou aqui no Brasil por uma recomendação do CNJ de 2011, que é a recomendação 38. Embora seja um ato de regulação, ela não é mandatória, porque uma recomendação não é uma resolução. O CNJ, inclusive, a rede de cooperação judiciária, tem trabalhado para produzir uma resolução do CNJ, e aí vai ter um aspecto mandatório, né? Então, desde a recomendação 38, se constituiu uma rede de cooperação judiciária no Brasil, que ainda está em desenvolvimento, né? E depois o Código de Processo Civil, em 3 artigos, que são os artigos 67 até 69 do Código, que são poucos artigos, mas uma regulação muito poderosa,
incorporou as ideias daquela recomendação e trouxe essa inovação legislativa. São artigos que não estavam no CPC de 73, né, e que permitem que os juízes cooperem entre si para a obtenção de resultados de finalidades comuns. E isso pode ser feito tanto na esfera da administração judiciária quanto na esfera do exercício da jurisdição. Então, os juízes podem cooperar para praticar em conjunto um ato num processo, né, dentro de uma perspectiva jurisdicional. Então, eles podem, por exemplo, produzir uma prova comum. São vários juízos que têm questões de fatos similares, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, no interior do estado, teve um caso interessante que era um conjunto habitacional que teve um problema estrutural, uma rachadura enorme no conjunto habitacional. As pessoas tiveram que ser evacuadas às pressas e estavam morando num ginásio poliesportivo da cidade. E aí choveram ações na justiça, os juízes se reuniram e, por cooperação, concentraram a produção de uma perícia única em um processo. E fizeram um despacho conjunto e intimaram todos os interessados para que eles quesitassem, apresentassem quesitos, indicassem as unidades habitacionais que eles queriam ver periciadas, né? Tudo aquilo nesse processo unificado. Produziram uma perícia e dividiram o custo para todo mundo. Você imagina, se cada um daqueles centenas, milhares de processos tivesse uma perícia, você imagina o custo, a demora que isso não ia ter. Então, garantindo-se participação, fez um mecanismo de cooperação, tornou esses processos todos eficientes, né? Mas a cooperação judiciária ela pode ter também então, e aí no aspecto jurisdicional ainda, podem ter várias outras aplicações, né? Os juízes podem ter uma testemunha comum, que está tendo muita dificuldade de encontrar essa testemunha, né? Então, eles podem se reunir para ouvi-la em conjunto, numa mesma sessão, às vezes por videoconferência, né? E vejam isso, às vezes no processo penal, isso é interessante porque muitas vezes é um criminoso perigoso. E o deslocamento desse criminoso perigoso para o fórum gera um custo para a sociedade, tem que vir escolta, tudo mais. Então, se puder juntar todo mundo e ouvir de uma vez, isso é importante, né? Rapaz, você sabe que isso tem um negócio que tem muito a ver com a Toriga, que é legal pra caramba, e tem um pouco a ver com essa ideia que eu tô fazendo. Você sabe que eu tô fazendo eu tenho um Uber de vinho lá no sul, lá. O que a gente faz? Só que isso não é uma ideia nossa, cara. Isso é uma ideia de português. Olha o que eles fazem. Eles pegam vários produtores, eles juntam para fazer a produção de uma uva. Aí eles contratam, por exemplo, o mesmo agrônomo, contratam o mesmo enólogo. Então, os caras produzem a mesma uva. Aí, o que eles fazem depois? Eles pegam a uva pronta, e cada um vai para o seu produtor. Ou seja, aquele trabalho, ou seja, um custo que seria altíssimo, porque você teria que comprar em quantidade. É uma ideia, porque o que acontecia antes? É uma ideia refinada da cooperativa. Porque a cooperativa, na verdade, você se junta, mas você tem um comando. Essa ideia, olha como é que isso tem muito a ver com a uva. Não é uma ideia de um comando, um central. Você tem uma ideia de quê? De compartilhamento. Então, quando eu brinquei com você, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a Toriga Nacional, porque isso é comum, isso não é incomum lá em Portugal. Você juntar a comunidade local para fazer o custo, né? Você faz o custo da uva e depois distribui. É uma ideia, tá vendo? E isso é bem bacana. Você tocou num ponto que é interessante, porque essa forma de atuar em cooperação é uma forma que os juízes nunca pensaram em trabalhar, né? Porque o juiz é uma personagem muito solitária. O juiz vive decidindo sozinho. Eu, no Ministério Público, por exemplo, nós somos acostumados a trabalhar em equipe, atuar em processo em conjunto, investigações em conjunto, fazer oitivas em conjunto. Mas os juízes não. Então, é uma nova forma de abordagem que cria um sentimento de comunidade, uma comunidade judiciária. Eu costumo dizer que são juízes atuando em comitês ou comissões, né? É uma comitologia judiciária. E isso muda muito a forma de atuar do juiz, né? Ele troca opiniões, formam-se colegiados entre juízes, até na primeira instância, né? Para decidirem em conjunto, praticarem atos em conjunto. Isso é fantástico. Cabral, isso é tão legal, cara. Olha só, o que eu tô falando. Por isso que a conversa vai vindo.
Isso aqui está anotado no meu codiguinho, tá? Isso aqui está anotado no meu codiguinho, que eu vou anotando as coisas assim. Aí tem uma anotação aqui assim, ó, olha só. O juiz para, está assim na minha linguagem, né? O juiz para de ter um diálogo vertical. O juiz passa a ter um diálogo lateral. Está escrito aqui no meu codiguinho. Porque o que é o juiz se acostumaram? Ou eu mando, ou eu recebo ordem. É isso, esse formato, o formato piramidal, né, do judiciário. E isso quebra uma dimensão. Olha como é que isso é legal. Porque, na verdade, eu não recebo ordem para cumprir, nem eu estou dando ordem para o cara cumprir. O que nós estamos fazendo? Nós estamos com o mesmo problema, ou seja, ou eu com o mesmo problema, que eu acho que tem alguns refinamentos, atos consertados. Eu vou te fazer algumas perguntas, que eu acho que tem alguns desdobramentos aí, que a gente pode pensar. Mas é uma ideia, cara, de fala, de postura lateral. E isso, cara, é muito difícil. Isso assim, cria. Aí por isso que eu acho que esse dispositivo ele passa a ser revolucionário. Ele é absolutamente revolucionário quando você expande, quando você faz essa expansão, né, das relações do juiz e das relações do juiz com o próprio judiciário. Porque, veja, às vezes a relação do juiz com o colega não é... Assim, a gente está aqui numa conversa aqui de varanda, conversa, às vezes não é uma relação muito legal do trabalho. O cara reclama porque o sujeito se declarou suspeito, mandou mais processo para ele. Enfim, é uma coisa assim, meio de... E isso não, cara. É uma aproximação muito bacana. Então, eu vejo, para mim, uma mudança assim, de mentalidade, que isso, veja, bem desenvolvido, Cabral, olha como que é legal isso. Isso bem desenvolvido, inclusive internamente ali, isso cria uma melhor relação com o Ministério Público, com a advocacia. Exatamente. Porque essa abordagem que você falou, os juízes estão muito acostumados a pensar nessa estrutura hierarquizada, né, própria da cadeia recursal. Mas agora, com a cooperação judiciária, eles trabalham em rede. Então, a figura da rede é uma figura horizontal, como você bem percebeu, né, em que todos se reforçam, existe uma troca. Inclusive, a regulação do Código de Processo Civil, os colegas que estão nos assistindo aí, podem depois dar uma lida nos 3 artigos, 67, 68 e 69, vocês vão ver que lá se permite a cooperação judiciária entre as instâncias. E quando o juiz de primeira instância coopera com o desembargador, coopera com o ministro do STJ, eles estão no mesmo patamar, não há hierarquia, né? Então, isso acaba empoderando o juiz de primeira instância. A cooperação, ela transforma as relações, que não são relações impositivas, né, e que cria entre as instâncias uma relação transversal, mas horizontal, como você percebeu. Então, isso é espetacular, né? É um negócio, é uma nova forma de pensar o judiciário. Rapaz, eu tenho um grande amigo, que não é aqui no estado, mas um grande amigo que é um juiz, e ele trabalha na corregedoria. Aí um dia desse aí, ele falando que chegou o CNJ determinando que ele fizesse prova e tal, um monte de coisa. Ele chegou numa hora e falou assim, olha, eu tenho 2 opções. Ou eu trabalho, que eu já tinha conversado com ele, de forma vertical, ou eu vou trazer o CNJ para ser horizontal comigo. Aí ele falou assim, vem cá, o que você está querendo aqui que eu faça aqui? Porque eu tenho aqui, eu vou ter que fazer essa prova aqui também na corregedoria. Vamos fazer aqui junto? O que você quer? Como é que você quer que você quer? Ou seja, olha que bacana. Então, o juiz corregedor aqui, ele falou assim, o que você quer? Que eu não vou fazer uma prova aqui, que eu não vou só para te atender, não, vou me atender também. Aí tinha umas testemunhas, quais as perguntas que você quer que eu faça? E aí o cara, olha que bacana, o juiz corregedor, ele trouxe o CNJ para o lado dele. E veja, esse é o juiz do século XXI, né? Ele está pensando lá na frente. Ele está pensando em eficiência, em colaboração e tal. Aí ele falou assim, pô, eu tenho que fazer uma prova aqui num outro caso. O caso não é bem igual. Pô, mas para que eu vou ouvir o cara 2 vezes? E causar esse trauma no cara que vai ser ouvido 2 vezes. Porque não era nem... Esse caso era legal, que ele estava falando dessa testemunha, que a hipótese, o sujeito não era nem investigado, não. É que ele, supostamente, ele teria informações sobre determinados assuntos. Aí ele falou, não, vamos fazer tudo junto.
Então, esse foi um caso assim que eu achei emblemático. Assim. E você vê, quando você tem a pessoa que é inteligente, que ele capta de uma conversa que eu tive com ele, uma dessas conversas, ele falou, pô, isso dá para poder aplicar. Aí, o Cabral, pegando isso aí, que eu acho que é uma expressão nova, que tem a ver com o que a gente está falando, como é que você conceitua essa ideia de atos concertados? Que eu vou falar para mim como é que isso funciona no vinho depois. Mas aí você fala o que seria... Porque aí vem essa expressão, que é uma expressão que está na moda. Não, então, a cooperação, ela criou no judiciário atos concertados. Como é que seria isso? Na verdade, quando a gente fala em cooperação, a cooperação ela abrange, como eu falei, atos jurisdicionais em um ou mais processos que são praticados em conjunto pelos juízes ou por solicitação e atendimento da solicitação, mas ela pode também abranger atividades administrativas, né? Então, existe essa questão da nomenclatura. Ela pode ser uma cooperação judicial ou judiciária, mas ela não pode ser compreendida como uma cooperação jurisdicional, porque ela pode abranger atividades que são dos juízes, e, portanto, são judiciais ou judiciárias, e de natureza administrativa, de gestão judiciária. E ela também abrange os servidores do judiciário, né? Os servidores do judiciário também são atores, né, os sujeitos dessa cooperação. E essa cooperação, ela tem uma certa forma de se implementar. E essa forma de se implementar, ela pode ser muito variada, né? Desde pequenos ajustes, solicitação de informações, né, até o chamado ato concertado. As antigas as solicitações de informações não são uma novidade. Como você introduziu aqui, todo mundo que está nos assistindo já experimentou, de alguma forma, cooperação judiciária quando viu um ofício de um juiz para o outro pedindo uma informação no processo, né? Isso é cooperação judiciária. E para muitas pessoas, as formas de cartas, né, carta precatória e tal, também são formas de cooperação judiciária. Como a carta rogatória é uma das formas de cooperação internacional entre juízes, né? Perfeito. Então, todo mundo que viu uma carta precatória para um juízo deprecado ou viu uma testemunha cujo testemunho vai ser uma prova valorada pelo juízo deprecante, experimentou uma forma de interação do juiz, que é mais ou menos isso que a gente está falando. Só que esse formato lá atrás é um formato arcaico. Carta precatória é um negócio do século XIX. Não faz sentido hoje a gente imaginar que o juiz tem que fazer uma formalidade daquele tamanho para pedir uma informação para o outro colega. A pandemia, acho que está revelando um pouco isso. A pandemia revelou que as formalidades podem ser ultrapassadas com uso, inclusive, de meios tecnológicos, né? Hoje em dia, a gente entende que o juízo pode fazer esses pedidos de solicitação de informação e tal com WhatsApp, ou com telefone, pelo telefone, ou com e-mail, né? Então, não há uma necessidade da gente ficar apegado àquelas cartas antigas que são burocráticas, né? Então, a tendência, eu concordo com o nosso amigo comum, Fred Didier, que é um grande especialista no tema, de que as cartas em geral, elas estão em decadência, elas tendem a desaparecer. Tanto é assim que quando o código vem disciplinar as formas de cooperação, ele prevê, para essa cooperação mais simples, o auxílio direto. Isso é uma influência clara da cooperação internacional. Eu que atuo no MPF, faço muita cooperação internacional. Lá na cooperação internacional, quando você pode evitar a carta rogatória, você evita, você vai para o auxílio direto, né? E hoje o auxílio direto parece ser o formato padrão de cooperação, né? E as cartas tendem a desaparecer. Hoje é difícil a gente imaginar quando poderia ser necessária ou adequada, né, a expedição de uma carta. E além do auxílio direto, o código inovou muito, e isso realmente é inovador, porque não havia nada parecido, falando de atos concertados. Atos concertados são atos que os juízes vão praticar em conjunto, né? E muitas vezes esses atos são, às vezes, um despacho conjunto, às vezes são a regulação de uma perícia conjunta, às vezes é uma regulação de um leilão conjunto em execução, porque vários juízes têm um executado comum e querem aproveitar para fazer um pool de processos e tentar promover os leilões judiciais para que a asta pública seja mais eficiente. Então, junta tudo, né, para fazer um leilão único. Então, isso pode ser feito por cooperação. Quanto mais sofisticada for a cooperação,
mas vai ser necessária a edição de um ato normativo entre os juízes, né, regulamentando aquilo, dizendo, olha, o juiz da vara A vai tomar essas providências, vai promover a avaliação dos bens. O juiz da vara B vai intimar as pessoas. O juiz da vara C é aquele que vai realizar os atos de expropriação. O leilão vai ocorrer na comarca tal, ou na subseção tal. Né? E com isso os juízes ali regulamentam, né, botam num papel as regras do jogo. Né? Então, como você bem antecipou, a cooperação judiciária, nesse formato dos atos concertados, ela implica um compartilhamento de competências. Ela implica uma mudança de competências. As competências é uma mudança de perspectiva, porque as competências que antes eram exercidas isoladamente por um juiz passam a ser exercidas num formato combinatório. Ou elas são exercidas em conjunto, ou elas são somadas para resultados convergentes. Né? De todo modo, é muito revolucionário pensar na resolução de problemas dessa natureza. Vou dar um exemplo, Masa, para a galera que está nos assistindo, que é um tema que a gente já debateu junto, que é o tema da insolvência civil. Né? Esse é sensacional. Essa é a faixa preta, porque a insolvência civil, que é um procedimento que vive ainda no Brasil, porque o CPC de 15 manteve em vigor a regulação do CPC de 73, é um fantasma no judiciário, porque ela quase nunca é utilizada. Quando é utilizada, ela gera um prejuízo muito grande para o devedor, e a gente não tem algo que permita que a pessoa natural ou a pessoa jurídica não empresária se beneficie de instrumentos como a recuperação, né, que são previstos na lei para a pessoa jurídica. Então, quer dizer, a pessoa humana, que é um valor no Brasil constitucionalmente assegurado, acaba não tendo uma possibilidade de se recuperar patrimonialmente quando está num contexto de superendividamento. Então, quer dizer, o superendividamento da pessoa jurídica é bem tratado lá pela falência e pela recuperação judicial. Mas, no caso da pessoa natural, o que acontece quando o cara é superendividado? Os credores todos ajuizam ações. Como não há conexão de causas, essas ações não são reunidas. E aí a gente estimula uma conduta de quem chegar primeiro leva o patrimônio. Porque o cara que conseguir primeiro uma condenação consegue a penhora primeiro e aí ele consegue uma prioridade cronológica. Né? Você sabe como é que eu chamo isso? Processo bang-bang. Quem pegar primeiro. E é um negócio de você, não é só ajuizar, é você pegar, rapaz, é um negócio sem lógica nenhuma. Cara, esse assunto ele é tão legal para mim, e que você está falando, e assim, nessa loucura que eu estou de estudo de inventário, tem vários pontos, cara, que eu vejo aplicando isso aqui. Sabe um que eu acho assim, muito maluco? Eu sou juiz de inventário, nós dois somos na comarca, ok? Eu sou juiz de inventário, você é o cível. Estou lá o de família e tal. Aí eu chego, eu preciso fazer no inventário, eu tenho uma questão lá que eu preciso fazer uma prova que eu não posso colher no inventário, porque tem que fazer prova oral. Por exemplo, os marcos lá, saber quanto que deu a separação de fato, fazer uma perícia para saber o que teve na comunhão, o que não teve na comunhão, tal. Mas isso, olha o que eu vou falar, como é que você é doido. Para quem que interessa isso? Interessa para mim. Aí você não sabe de nada. Aí eu chego e falo bem assim, olha, essa questão aqui eu não posso decidir, artigo 612, tira do inventário. Ok? Aí os caras entram com uma ação judicial para você falar sobre isso, beleza? Só que você não sabe para que vai prestar aquilo ali, porque a sua atividade não é para você, cara, é para mim. Claro. Olha que loucura. Como eu não aplicar isso aqui, cara? Por isso que eu tenho... assim, é ilógico, porque na hora que o sujeito fala assim, então eu não posso fazer isso, aí o outro juiz, eu tenho que chegar para o cara e falar assim, olha, a prova eu preciso sobre esses pontos. É quase como se eu, do inventário, eu for colocar o ponto controvertido para você. O que está arriscado de acontecer? De você fazer a prova lá fora e sua prova não me resolver. Então, aí eu é a questão da descoordenação, é a questão da descoordenação, né? E a ferramenta da cooperação judiciária pode servir bem para que os juízes reúnam processos, centralizem processos, quando uma questão está comum. E lembrando para a galera aí que o IRDR tenta fazer isso de uma forma centralizada no tribunal, mas apenas para as questões de direito. Quando a questão comum é de fato,
os repetitivos não resolvem o problema. E a solução do problema está aqui na cooperação judiciária. Concordo. É. Você quer ver um negócio que um dia eu fiquei conversando, batendo um papo com um colega, desconsideração da personalidade jurídica. Ele tinha espalhado em um monte de lugar. E os juízes não queriam reunir. Aí eu falei bem assim, pô, faz uma petição, explica, cara, explica. Porque, na verdade, essa situação que você está, os pontos comuns, porque provavelmente a prova de um, ou ela vai servir para todos como positivo, ou negativo para todos. Porque eu falei, não há sentido, cara. Aí eu acho que eram 18 processos. Eu falei, cara, você vai fazer 18 instruções, 18 loterias. Às vezes uma mesma questão é disputada em vários tipos de justiça. Isso é um negócio interessante de dizer também, que é essa versatilidade, essa ubiquidade da cooperação. Né? Eu já dei exemplo aqui da cooperação judiciária no processo penal, mas a cooperação se aplica também no processo do trabalho. A cooperação se aplica em qualquer tipo de justiça, na justiça estadual, na justiça federal, na justiça do trabalho, e esses órgãos podem cooperar entre eles. E, às vezes, uma mesma questão está sendo discutida na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. Hoje de manhã, eu estava num debate com o Fred Didier e o Edilton Meirelles sobre cooperação judiciária no processo do trabalho. O Edilton deu um exemplo. Às vezes, o indivíduo está no processo do trabalho discutindo a incidência do FGTS numa determinada relação de trabalho, e a Caixa Econômica entra com uma ação na Justiça Federal para discutir a mesma coisa, né, na mesma relação jurídica. Né, e aí, com o risco de um juiz considerar que incide, outro juiz considerar que não tem que pagar nada. Isso é uma loucura. É uma loucura. Então, por que não poderiam cooperar para que um deles decidisse essa questão, que é comum a todos os juízos? Né? Às vezes, uma questão envolvendo união estável ou casamento, ela é comum num processo previdenciário na Justiça Federal, porque para garantir uma pensão, você tem que saber se os indivíduos já eram casados ou mantinham união estável, e ela pode ser também uma questão no inventário, mas para saber se aquela pessoa tem direito à legítima ou à ameação, né, no caso. Você sabe que eu tenho uma anotação sobre isso aqui naquele dispositivo que fala que é o 501, parágrafo 3º, quando fala da questão da competência, 501, parágrafo 1º, de resolução de mérito. Tal. Eu tenho essa anotação aqui, eu falei assim, olha, se eu tenho um problema de competência que não faz coisa julgada, por que não eu me valer, nesse caso, da cooperação para eu aproveitar essa prova? Ou seja, uma prova contraditória. Está aqui, ó, outra anotaçãozinha que está aqui, ó, nessas maluquices que a gente vai tendo. Aí eu falei bem assim, e aí, olha como é que isso é legal, que aí eu faço outro link com a uva. Qual que é uma das características da Toriga Nacional? Que, gente, Cabral ele falou que não entende vinho, mas Cabral é um cara estudioso. Tudo Cabral pega para estudar. E eu, quando eu falei que era Toriga, ele começou a estudar a uva. E ele chegou para mim hoje e ele, surpreendentemente, falou um negócio fantástico, uma das maiores características da Toriga Nacional. Qual que é? Versatilidade. Para mim, essa técnica, essa ideia da cooperação é uma ideia que ela não tem, é como se fosse algo absolutamente de uma versatilidade absoluta, que eu posso conjugar, e aí que é o mais legal, que aí tem a ver com o nosso vinho aqui, ó. Olha como é que isso aqui é bacana. Esse vinho aqui, o Cabral, eu peguei de propósito. O nome dele é Inevitável, tá? Que tem a ver o nome dele, depois eu vou falar um pouquinho lá na frente. Você sabe por que isso aqui é bacana? Durante um tempo, os caras achavam que as uvas portuguesas elas não poderiam ser combinadas com as uvas internacionais. Esse aqui é um vinho que é Toriga Nacional com Merlot. Ou seja, uma uva francesa com uma uva tipicamente... E esse aqui é um dos melhores vinhos do Alentejo. O que significa dizer? Por que eu peguei esse vinho com essa combinação? Para mostrar, cara, que a cooperação nacional ela não é uma ideia, ela tem que ser uma ideia de blend, uma ideia de quê? Aberta, cara, uma ideia de adaptação. Sabe que hoje um amigo meu, o Rodrigo Pereira, que é advogado da União e um colega meu, querido amigo de faculdade, viu o anúncio da nossa live aqui
e me falou exatamente isso. Falou que a Touriga Nacional que ele tinha lá, que ele ia abrir em nossa homenagem aí para participar aqui do evento. Eu nem vi se ele está aí presente, o Rodrigo. Mas ele falou assim, ó, eu tenho aqui um blend, tem muito Touriga que é bom, que é misturado, né? O meu aqui, cara, sinceramente, eu nem sei se é um blend, é o Quinta do Seival. Não, o seu é um clássico. Isso aí é um clássico. Eu acho que foi você que me indicou ele também, inclusive, um tempo atrás. É tão clássico quanto a sua blusa. Ela é tão clássica quanto a sua blusa retrô. Isso aí combina. Você tá aí, rapaz, você tá de smoking, rapaz. Esse aqui é o Expresso da aí... Vitória. O Expresso da Vitória, é clássico mesmo. Mas eu tô falando, e isso é legal, porque eu tô falando, e a gente vai brincando, né, a gente vai tomando vinho, mas as pessoas compreenderem isso, cara, porque olha como é que isso é bacana. Existe uma coisa emblemática, vou pegar aqui a Touriga Nacional. O que é uma coisa emblemática que existia lá em Portugal? A casta portuguesa não se mistura com nada. Casta portuguesa, os vinhos têm que ser só os vinhos da região. Esse vinho, cara, ele quebra toda essa ideia. E ele pega a uva mais emblemática, a mais tradicional, que é a Touriga Nacional, e já mete ela logo com uma Merlot. E diga-se de passagem, eu estou numa fase, cara, apaixonada por Shiraz. Pena que eu não achei a Touriga Nacional com a Shiraz. Rapaz, é um vinho sedutor, é um vinho cativante. Rapaz, é algo assim que você muda os seus conceitos. E é algo, cara, de um outro lugar. Então, pegar isso é uma ideia bacana. E aí, o que eu acho que é legal? Falando do vinho. As pessoas curtem já tiveram experiências com a Touriga Nacional. Igual você falou, a cooperação, quem não teve um juiz, viu um processo que um juiz oficiou para o outro, se entender que a carta precatória, né, a rogatória, enfim, isso é uma forma de cooperação, mas assim, de oficiar, pegar uma informação, eram coisas que a gente já viu. A Touriga Nacional, cara, que a gente vive, né, o tempo inteiro, por isso que eu falo que todo mundo já bebeu uma Touriga Nacional. Quem não bebeu vinho do Porto? Porque diz que a Touriga serve também não só para esses vinhos tintos secos, né, mas também para vinho de mesa, né, para os licorados. Exatamente. E a Touriga Nacional, ela é feita, cara, com uma uva que ela vai lá do vinho mais simples para a pessoa mais simples para o vinho de excelência. O que é legal para a gente conjugar aqui com a cooperação, porque a gente não pode ficar pensando nisso só em processos de alto valor e tal. Você foi num ponto, Cabral, eu estava anotado aqui, eu ia te fazer essa pergunta, mas já, como de hábito, você já foi lá na raiz do problema. Rapaz, eu acho que o IRDR e a cooperação tem tudo a ver. A cooperação ela pode fazer vezes do IRDR para questões de fato, cara. Na primeira instância, né? Com a vantagem de ser na primeira instância. Na primeira instância, cara. E isso com aquela vantagem de primeira instância, com aquela ideia, e aí voltando então, para o vinho, que é o agrônomo, o agrônomo chegar para o enólogo e falar assim, ou o enólogo chegar para o agrônomo, tanto faz, porque isso é um assunto lateral, o enólogo vai falar, olha, eu preciso de mais acidez na uva. E o enólogo chega para o cara e fala assim, olha, eu aqui, ó, nós vamos ter que então diminuir a quantidade de uva aqui, ó, porque está acontecendo isso. Ou seja, é uma divisão de problema. Porque o vinho, cara, é único. O vinho é único. Você não tem uma ideia de que... E isso também, no mundo do vinho, é bacana, que é uma coisa também nova, Cabral. Porque antigamente, o que era muito famoso? Era o enólogo. Ok? O cara que fazia... Qual a conclusão que se chegou? Não é o enólogo, cara. Você tem que ter uma cooperação lateral. Você tem que ter o uma cara equipe. Lá que... É isso aí, cara. É uma equipe, cara. É isso. E isso, Portugal, cara, voltando aqui, demonstrou por que o português é assim. Pô, o vinho português tem o próprio dono do próprio dono da produção que está lá. Então, isso eu acho que isso é uma ideia bacana. Cara, o que você, então, pô, dentro dessa perspectiva, a Touriga Nacional está expandindo pelo mundo. Ela é uma uva emblemática de Portugal. Opa! Caiu aqui meu celular.
Caiu não, girou, rapaz. Não fala essa palavra, não. Girou. Rapaz, olha só. A Touriga Nacional é uma uva emblemática em Portugal, mas ela está expandindo. Por exemplo, hoje lá no Sul, a gente já tem Touriga Nacional aqui no Sul. E só para você ter ideia, então já vou fazer um dado secreto aqui. Eu estou comprando uva de Touriga Nacional. Eu agora em 2019 vou ter um vinho já com Touriga Nacional. Aí, eu vou contar uma história aqui sensacional também. Uma vez eu estava com você no Espírito Santo, você contou uma história que porque você estava produzindo aqueles vinhos naquela curtição, sua filha fazendo os rótulos e tal. Aí falou, olha aqui o rótulo que Maria fez e tal. E inclusive, era do Vascão, que eu lembro, bonito, estilizado, né? Estilizado. E aí, um dia você diz para mim, chegou em casa e comunicou a esposa que tinha comprado 2 toneladas de uva. E ela quase cai para trás e tal. Então, assim, é um negócio engraçado, né? Mas fala, você está comprando dessas 2 toneladas, tem aí também Touriga. Não, então até para todo mundo ficar assustado, 2 toneladas de uva, isso custa 1 quilo de uva, custa R$4. Então era R$4.000. Então, assim, no total, dá R$8.000. Mas a Paula achou que eu estava empenhando toda a nossa... Todo o patrimônio. Eu ia ter que fazer um empréstimo, porque foi muito engraçado. Mas isso, cara, por que eu estou falando isso? Então, o que a Touriga está fazendo? E qual que é o objetivo que a gente trouxe para cá? Porque ela é uma uva com personalidade, trouxe para cá não, né? Ela já está lá, ela já provou, e a gente trouxe... Eu vou usar ela em blend e vou fazer também varietal. Varietal talvez para o ano que vem. Qual a ideia da Touriga? Utilizar a personalidade dela, mas utilizar a versatilidade dela. Então, ela está espalhando e ela acaba sendo uma coisa também que é engraçada, igual que o nome também não é correto, porque olha só, por que o nome da Touriga Nacional é Touriga Nacional? Se ela só... igual quando foi colocado, você fala assim, de cooperação nacional. Aí embola o meio campo. Então, assim, o próprio nome não é legal. Mas, assim, agora, mas aí, outra pergunta que eu ia fazer para você. Quando você me intimou aqui para participar, como eu sou um ignorante, confesso, né, nessa área de vinho, eu comecei a ir para o companheiro Google para ver as coisas da Touriga, né? Você me mandou um material também. Eu vi lá que tem uns outros tipos de Touriga, né? Touriga franca. Isso já é uma casta diferente, uma uva diferente? Como é que é essa parada aí? Rapaz, isso que é legal. É porque como se fosse... Olha como é que é bacana. Por que se fala Touriga Nacional? É como se fosse a emblemática. Essa que representa Portugal. Aqui, ó. Aí as outras vão vindo como se fosse clones, são pequenas variações. Isso também é legal, porque, por exemplo, tem uma uva, isso também é fantástico, porque tem, às vezes, a mesma uva com vários nomes, que também tem a ver com isso. Então, às vezes, a pessoa está fazendo a cooperação sem saber que está fazendo. Por exemplo, chama de outra coisa, né? Chama de outra coisa, isso é irrelevante. Isso é muito engraçado. Eu vou na live com o Zanetti, vai acontecer isso. Por exemplo, tem Zinfandel, Primitivo, enfim. Mas a mais legal para mim é a Tempranilho. Porque Tempranilho, Aragonês e Tinta Roriz é a mesma coisa, numa região pequena. Mas aí às vezes você vê um vinho com Aragonês como se fosse diferente. Eu vi um vinho Brincalhão, o nome do vinho era até engraçado. Era o vinho lá em português. Sabe como é que era o nome do vinho? Brincalhão. Você sabe como é que era o vinho? As uvas? Aragonês, Tinta Roriz e Tempranilho. Só para enganar o leigo, né? Enganava o leigo. Enganava o leigo, porque assim, era o Brincalhão, que era a mesma uva com isso aqui. Então, eu estou te falando, a gente está falando sobre isso aqui, cara. O que você acha assim, dentro mas isso, desculpa te interromper, isso seria meio que o juiz mandar pelo WhatsApp um pedido de cooperação que começasse assim, carta precatória. É isso aí. É a mesma coisa. Como eu falo assim, o nome, cara, ele é relevante. Relevante. E isso é bacana, cara, para a galera entender. Porque, assim, onde que você acha, por exemplo, igual esse ponto para mim é fundamental. Eu acho que IRDR e cooperação vai ser assim, onde nós vamos sentir como se fosse em uva, a grande produção. Mas o que você, assim, no vinho do dia a dia,
no vinho da mesa. No vinho da mesa. Onde que, por exemplo, pensando aqui a advocacia, tal, o juiz, porque você concorda comigo? O advogado pode provocar isso, não pode? Claro, claro. Hoje eu estava, inclusive, falando sobre cooperação no processo de trabalho, e um amigo meu de colégio, que é advogado trabalhista, me falou: olha, eu quero saber mais, porque eu quero saber como provocar os juízes para aplicar. Então, essa pergunta que eu ia te fazer. Como? Então, assim, igual os enólogos que trabalharam lá em Portugal começaram a espalhar isso. E começaram a provocar os produtores a... Vamos plantar isso aqui. E isso, cara, a gente está falando isso aqui, isso vai ficar gravado historicamente aqui. Daqui a 15, 20 anos, cara, você vai ver como é que isso vai estar assim. A Toriga vai estar em muito mais lugar. Tá? Vai estar em muito mais lugar. A cooperação também. Não, a cooperação, isso eu falei, vai ser uma conversa para a gente ir falar assim, pô, olha que conversa doida que a gente teve aqui e tal. Não, e aí a pergunta assim, tudo como é que começou? Vou te falar como é que começou. Os enólogos portugueses começaram a sair de Portugal e começaram a espalhar isso, ok? Pensando então nesse enólogo português, que é o advogado, que é o cara que está provocando, né? Vamos pensar nisso aqui. Como é que o advogado, o que você pensa aí, Cabral, que ele pode provocar isso? Pensa alguns exemplos. Eu acho que a questão que é mais útil hoje para o advogado, né, quando é que ele pode conclamar o juiz a tentar formas de cooperação, é quando ele vê, por exemplo, que existem questões de fato comuns a vários processos, que, se resolvidas individualmente, poderiam elevar o custo de cada um desses processos individualmente e evidentemente, o custo do processo em que ele está funcionando. Além disso, me parece que nessa questão do devedor comum, é relevante pensar que, em concreto, o problema é que o patrimônio do devedor é um só. Né? Esse caminho eu concordo com você. E se você não pensar que o patrimônio da pessoa é um só e que ele não vai fazer frente a todas as dívidas, a descoordenação favorece aquele que é mais forte, aquele que tem mais entrada no tribunal, aquele que tem mais velocidade de atendimento, aquele que, enfim, que usa de expedientes, às vezes até ilícitos, para conseguir que o seu processo avance. Então, pensar em coordenação nesses casos é fundamental. Um outro ponto que eu queria tentar fazer, se os advogados pensarem nisso, é o ponto que eu tenho pensado muito. Conversei, inclusive, com o Serginho Arenhat, que esteve aqui no Direito e Vinho recentemente, há 2 ou 3 semanas, sobre autocomposição em conflitos de massa. Que em autocomposição em causas repetitivas, a centralização da negociação pode ser muito perniciosa se ela não for bem conduzida. Como a gente observou no caso dos expurgos inflacionários, que o Supremo Tribunal Federal conduziu essa coisa e impôs lá, chegou a um cálculo que ninguém sabe de onde veio, e impôs isso goela abaixo das pessoas. Se a gente conseguir fazer uma cooperação judiciária na primeira instância para centralizar a negociação, os juízes podem, inclusive, incrementar as formas de participação dos indivíduos, né? Porque uma pessoa negociando com uma empresa, que um repeat player, um litigante habitual, que está com milhares de processos, esse litigante habitual tem uma grande vantagem. Ele consegue olhar o dano de uma forma global, enquanto que o indivíduo está olhando apenas para ele. Então, o litigante habitual ele consegue projetar, calcular, estimar quanto que vale o show, quanto que aquele processo individual pode valer para ele num quadro muito maior. Né? Agora, a partir do momento que a gente coordena tudo e começa a concentrar esses processos, os juízes e os advogados de todos começam a ter uma visão um pouco maior. E a agregação dessas pessoas por meio da cooperação entre os juízes acaba permitindo que elas façam estimativas muito mais precisas do que é uma indenização justa, por exemplo, do que está sendo deferido em outros casos. Às vezes, quando as ações estão pulverizadas em vários juízos, você não sabe quanto foi o valor que foi oferecido pelo aquele litigante habitual num outro processo. Agora, quando aquilo está cooperado, né, os indivíduos mais vulneráveis começam a simular
pela agregação, eles começam a se equiparar ao litigante habitual. Não, e isso é importante para... Não, sem contar sem a cooperação, o próprio réu, às vezes, ele pode concentrar, buscar uma situação de concentrar os problemas fora de lá. Claro. Cara, eu vou falar um negócio então para você aqui, tá até anotado aqui, que eu tenho certeza que está fora da curva. Para mim, a cooperação é um fortalecimento da advocacia. Olha o que eu vou falar aqui. O que nós conversamos antes, que eu falei logo no começo. Isso, assim, precisa ter ter uma visão holística do que eu vou dizer. Se lá eu disse que a gente estava acostumado a ver o juiz numa forma vertical, dando ordem para baixo, recebendo ordem de cima, você sabe como é que o advogado ele olha para o outro, na mesma causa, quando tem uma disputa contra uma outra pessoa, como inimigo. Ele não vê que o cara ele está junto dele. Que na verdade, ele pode utilizar como uma força em favor. Então, muda uma perspectiva que não é só do juiz, mas ele muda uma perspectiva que ela é da advocacia. Eu estou te falando isso, cara, eu vivi um caso, rapaz, que foi até muito triste para mim, que nós conseguimos lá no escritório, fez uma hipoteca judiciária, um caso que existia muito. E eu fui conversar isso com um colega lá, o colega achou, na cabeça dele, que ele não entendeu que eu estava querendo ajudá-lo, porque aquilo nos fortalecia de ocupar o imóvel com uma hipoteca só, perfeito? O que aconteceu com o tema? O que aconteceu com a situação? Lá na frente ganhamos e tal, e fizemos a execução e tal. Eu recebi o meu crédito todo. O valor do bem foi vendido a menor. E eles, na tentativa de buscar um dinheiro que não conseguiram, tiveram que fazer um concurso com o restante, cara. Ou seja, se nós tivéssemos atos que, na verdade, criasse uma hipoteca... O que eu falei? Eu falei, vamos fazer uma hipoteca única. Comum, né? Uma hipoteca única para alcançar todos os... O cara, não, eu quero dinheiro. E o cara, me lembro que ele soltou essa conversa, falou assim, não estou te entendendo que você quer a questão da hipoteca. Eu vou atrás do dinheiro, se você não tem... Ele falou um negócio, se você não tem competência para saber onde está o dinheiro, eu sei onde que está. Olha como é que isso me marcou. E o que aconteceu no fim? Eu peço até desculpa falar se o colega está ouvindo isso aqui, né, que é um colega tal. O que aconteceu no fim? Nós recebemos integralmente o valor, nosso escritório, e por conta do valor que foi alienado no fim, ele participou de um concurso e não recebeu 60% do valor. Isso tem a ver com o que você discutiu aqui no Direito e Vinho com o Fred, né? Da utilização dos negócios processuais nessas finalidades que seriam equivalentes à constituição de hipotecas. Isso pode ser feito até hoje, essa preferência, discussão, concurso na penhorabilidade, isso pode ser feito por negócio hoje em dia. Né? Rapaz, deixa eu te falar, o assunto tá tão bom que o coração tá pulsando. Aí, ó! Casaca! Rapaz, o coração, deixa eu te falar, e quero dizer o seguinte, já para colocar, para quem achou que Direito e Vinho ia cair, nós dois aqui, com um comentário com a blusa do Vasco aqui, ó. Com tudo aí, ó. Com tudo, ó. E essa aqui, ó, é da capa. Essa aqui é das grandes conquistas. Aí, ó, tá vendo? Rapaz, por um assunto, ó. Por que eu falei aqui, ó? Por que eu coloquei inevitável? Rapaz, o Vasco é inevitável que ele vai voltar para o seu lugar. Claro. É inevitável. E aí, ó, por isso que nós estamos aqui, nós estamos vaticinando aqui, ó. Aqui, ó. A cooperação nacional aqui, ó, a cooperação nacional, ó, ela vai funcionar aqui, ó. E essa volta da capa aqui, ó. É simbólica, é simbólica. É simbólica. Nós estamos vaticinando aqui, ó, o futuro da cooperação nacional e o futuro da Toriga Nacional no mundo. Boa!
Cabral, é muito legal, a gente faz essas brincadeiras e tal, mas é essa aí, ó. E Fred entrou aqui, eu vi Fred entrando aqui. Quando eu fiz a live com o Fred, que foi do vinho do Porto, aí eu ia falar com ele bem assim, eu ia fazer essa brincadeira com ele, né? Aí eu ia falar bem assim, rapaz, você sabe qual que é a uva que dá origem aos principais vinhos do Porto? Aí eu falei, não vou fazer essa maldade com ele, não. Porque eu ia falar bem assim, é de um grande amigo nosso comum, que vai falar aqui, que é o Cabral. Mas, ó, aqui, ó, já estamos aqui já no... Já estou recebendo aqui já o... E, ó, Cabral, deixa eu te falar uma coisa aqui. E aí vou falar de novo. Aqui em cima, vocês fazem uma conta aqui, tá? Se aqui tem 85 pessoas, faz uma conta que isso aqui é mais ou menos 25%, um pouquinho menos das pessoas que estão assistindo, por conta dos filtros que eu coloco aqui para poder não ter aquele problema de comentário, né? Lula livre, Bolsomito. Então, dá uma... depois eu vou ver quanto que está aqui, cara. Então, foi uma live assim, super animada. Cabral, você já bebeu aí, cara? Rapaz, eu estou tentando equilibrar. É porque eu estou com fone, aí aquele coisinha do fone fica grampeado no celular e fica meio desequilibrado aqui. Mas, enfim, cara, eu acho que foi assim, e essa para mim é uma live muito importante, porque nós falamos aqui de um assunto, cara, que é um assunto que você pode ter certeza que nós vaticinamos, na minha concepção, são 3 dispositivos, mas são dos dispositivos mais importantes do código. E aí eu volto a dizer, como a Touriga, cara, ela é capaz, cara, de um toque, que a Touriga ela faz isso num vinho. O toque da Touriga, ela muda completamente o vinho. E eu acho, cara, que a gente está diante de um instituto que muda completamente o nosso modo de pensar. Para mim, naquele encontro que a gente teve lá para falar sobre as coisas mais importantes e tal, porque não deu tempo. Você sabe o que eu queria ter? Estava anotado para falar. Eu vaticinava que determinadas áreas do código nós íamos aprender de 5 a 10 anos para frente. Iam se tornar, assim, fundamentais. E, para mim, aqui está uma das 5 áreas do código, 5 superfícies do código mais importantes para a gente aprender e trabalhar para o futuro, prospectivamente. Concordo com você. Concordo com você e acho que esse tema é um tema que todos os juízes, os tribunais, as associações de juízes devem estar muito preocupadas em desenvolver estudos, fazer capacitação para os membros e tal, porque é uma forma muito rica, muito contemporânea do nosso tempo de lidar com os problemas que o judiciário hoje enfrenta. Deu aqui, 1 minuto e 10 segundos. Faz a despedida aí, porque, bicho, papo bom é assim. Pois é. O vinho vai rolando e nós vamos conversando. Pois é, uma pena que a gente vai acabando, mas espero que o pessoal tenha achado bacana aí. Estudem a cooperação judiciária no âmbito nacional. Queria parabenizar você, mas aí pelo projeto, né? O projeto bom acaba sendo copiado aí. Tem uns outros aí tentando imitar, mas não dá não. O original é esse aqui, o Direito e Vinho, do professor Rodrigo Mazei. Grande prazer estar aqui com você, né? Acho que a rapaziada tenha gostado aqui do nosso bate-papo. E só externar aqui o meu lamento por a gente não estar junto para poder se abraçar. Então eu deixo aqui a você um grande abraço virtual, a todos os amigos que estão aqui presentes. Um grande casaca para você e para os colegas. Casaca. Casaca. A turma é boa. É mesmo da Fusaca. É mesmo da Fusaca. Vasco. Vasco. Encerrando, quero falar bem assim, vocês que secaram, chupa, porque não caiu em nenhum momento. Isso aqui não cai não, rapaz. Isso aqui, um brinde, cara, um brinde, cara. Um brinde a nós aí. Foi top, sensacional. Beijo no coração. Te adoro, irmão. Beijo. Um brinde beijando,